Ora, que bom tê-lo de volta aqui no Verso Stream Podcast. Como eu sempre falo, a nossa rima é horrível, mas o entrevistado é ótimo. E o nosso entrevistado de hoje, ele é casado com Carol Merck há quase 42 anos, tem 16 netos, é mestre em teologia e tem doutorado em ministério familiar. Ele é missionário no Brasil desde 1987 e trabalha no seminário Palavra da Vida, em Atibaia. Gente, eu estou, assim, emocionado, porque esse pastor eu já ouvi 2 vezes. E cada vez que eu ouço assim, é ele, eu quero ouvir novamente, porque ele me instiga a parecer com Jesus. Conosco, pastor David Merck. Pastor, obrigado. Privilégio para nós, muito obrigado. Mas eu já vou atualizar os dados. Opa, por favor. Acredito. Já nasceram mais 6 filhos, 6 netos, já temos 22 netos e número 23 está a caminho. Que acredita. Bênção. Pasmem, irmãos, mas é verdade. Que bênção. Como que é ser avô de... Quantos então no total? 22 e quase 23. Uma netinha com o Senhor Jesus, que faleceu com 2 anos e meio. Mas não tem nada melhor. Dizem que netos são o presente de Deus por você não ter matado os seus próprios filhos. Então, é uma bênção sobre bênção sobre bênção. Eu tenho 2 netos, Mateus e Daniel e Melissa. Se eu soubesse que neto era tão bom, eu não tinha tido filho. Exatamente, é isso. Agora, é caro. Ninguém me falou, quando nós decidimos ter 6 filhos, que dariam tantos netos e que ficaria tão caro. Então, a gente vai trabalhar talvez até os 98 anos de idade. Pastor, uma coisa que eu acho bonito no seu ministério, no seu trabalho, seria uma pergunta óbvia perguntar, vem cá, se não existisse Carol na sua vida, mas ela existe. Mas como é que é ter Carol na sua vida, lado a lado no seu ministério? Nós nos conhecemos, que foi um vislumbre, uma profecia do futuro, porque nós nos conhecemos literalmente no aeroporto JFK em Nova York. É uma longa história, mas eu estudava na faculdade com o irmão dela. Ela vinha do Brasil, onde ela foi criada, para estudar na faculdade junto com o irmão. Ele me mandou junto com outro amigo estar no aeroporto caso o voo dela atrasasse. Atrasou. Até hoje eu não sei quem ligou para ameaçar uma bomba naquele aeroporto para que eu pudesse encontrá-la, que eu já tinha visto a foto dela. E nós entramos no carro, nós 3, 5 horas de viagem para a casa do avô dela. Foi como nós começamos. Só que foi um vislumbre do futuro, que hoje nós praticamente vivemos em aeroportos do mundo para ministrar para pessoas. Eu sei que sua literatura escrita é vasta. Quantos livros já no total? Vai ser publicado, Deus permitindo, em 2025, nosso 22º livro, que corresponde com 22 netos. Nós brincamos, agora que nasce número 23, já tem um projeto em andamento que vai ser o 23º livro, pela graça de Deus. Que bênção, que bênção. E como é que esse tema família surgiu na sua vida? Por que família? Bom, é uma história que eu gosto de contar. Cantaria até mesmo se eu pudesse cantar, mas eu vim de uma família que sofreu bastante. Meus pais, quando meu pai perdeu o seu emprego, eu era criança, 7 anos de idade, um bom emprego nos Estados Unidos, na área de informática nos anos 60. Mas a firma mudou, meu pai era muito caseiro, não queria mudar, perdeu o emprego, já tinha uma certa idade e meus pais se entregaram bem mais para o vício da bebida. E isso causou todo tipo de tumulto em nossa casa, eu e minhas 3 irmãs. Mas Deus usou isso, eu chamo o princípio 50-20. José, em Gênesis 50, versículo 20, diz para os seus irmãos que o traíram, vocês intentaram contra mim para o mal, mas Deus intentou para o bem, para salvar muitas pessoas. Então, essa paixão por ter um lar cristão na vida de um adolescente. Eu li o único livro que eu consegui na biblioteca da nossa igreja sobre lar cristão. Hoje nós temos milhares. Eu achei um livro. Eu devorei aquele livro e clamei a Deus para ter um lar cristão. Abreviando um pouco a história, tudo isso me trouxe até o Brasil em 1980, porque eu vi histórias do meu colega de futebol, que foi criado no Brasil, da família dele em Atibaia. Os fundadores do ministério chamado Seminário Bíblico Palavra da Vida. Eu pedi para fazer um estágio
de família, em 1980, eu fiquei 8 semanas. Isso eu ainda não namorava. A minha esposa hoje, a Carol, ela nem veio comigo, nós éramos amigos. Eu saí com permissão para namorar com ela. Eu me encantei com uma família não perfeita, mas uma família com padrões bíblicos, de perdão e não de perfeição. E isso transformou a minha vida. O senhor deu, num certo sentido, quando o senhor contou a própria vida, obrigado pela sinceridade, e eu me identifico com ela porque eu tive esse problema de alguma maneira na minha casa também. Mas existe alguma família que seja funcional, já que a gente sempre lembra das famílias disfuncionais? Funcional acho que tem. Interessante para as pessoas que acompanham. Deus é muito prático e realista. Eu já andei de Gênesis a Apocalipse procurando aquela família modelo e não tem. Se é que temos alguma informação mais do que Boaz e Ruth, Acre e Priscila, é muito pouco. Então, de fato, como diz o autor Dave Harvey em seu livro, quando pecadores dizem sim, sai de perto. Porque pecadores pecam e o pecado dói demais. Então, nesse sentido, todas as famílias são disfuncionais. E se nós não aprendermos a ministrar o perdão entre nós, nossas famílias são fadadas ao fracasso. Nas suas palestras, que eu já ouvi 2 e quero ver a próxima, o senhor usa um conceito que eu acho muito interessante, o senhor fala espelhar e espalhar. O senhor podia falar um pouco disso para que os nossos ouvintes... Tá bom, eu acho que tem pouca coisa tão original em qualquer um de nós, não tem nada novo debaixo do sol, mas se tem um logotipo, algo que eu acho que nós inventamos ou trabalhamos, eu nunca vi isso em outro lugar, é baseado em Gênesis 1, 26 a 28, em que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No contexto, Deus fala, façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, a criação do homem, da mulher e do homem e mulher refletem ou espelham algo da própria imagem de Deus em comunidade pactual. E o espalhar é a primeira ordem na Bíblia. Gênesis 1, 28, Deus os, agora o plural, abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, em forma tríplice, Deus não queria só Adão e Eva, Adãozinho e Evazinha no jardinzinho do Éden. Ele queria que eles replicassem adoradores em espírito e em verdade. Missões e a família começam em Gênesis capítulo 1. Agora, sem pecado, era só gerar filhos, adoradores, espalhar na face da terra, toda a terra ficava cheia da glória do Senhor. Infelizmente, Satanás odeia essa imagem de Deus já caída e ele ataca em Gênesis 3 para deturpar a imagem individual, conjugal e pai-filho. Eu gostei dessa palavra que você usou, deturpação. Eu, quando jovem fazia faculdade, eu me lembro muito de uma música que eu cantava, na época cantava e achava bonito, que falava assim, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Como é que ele sabe o que é um amor? Porque hoje, já pegando outra pergunta junto, nós estamos numa geração em que você junta um sapato com um cachorro, com um menino, e é uma família. Tudo virou família e tudo virou amor. Qual a diferença desse amor que o mundo tem pregado hoje para o amor pregado pela Bíblia? É difícil definir a palavra amor se dissecarmos a palavra, somos capazes de destruí-la. Podemos descrever o que é amor à luz das Escrituras. Eu resumo isso me ajuda a colocar na prateleira mais baixa que o amor é o outrocentrismo, talvez um neologismo para alguns, de Cristo. Ou seja, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Esse é o amor. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Ele não precisava fazer isso. 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor. O amor não busca seu próprio interesse, mas busca, como Paulo diz em Filipenses 2, o interesse dos outros. Isso é sobrenatural. Então, o amor do mundo é erótico, egocêntrico, explorador, autogratificante.
o amor de Jesus, e é interessante, né, que nós como homens, é a ordem que toca no nervo exposto da vida do homem. Paulo diz, maridos, amai vossas mulheres, como? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Então, o amor é protetor, o amor é provedor, o amor é pastoral, o amor é outrocêntrico. Ok. Obrigado pela definição do amor, eu achei bem completa, me satisfez. Mas e família? O que seria uma família à luz da Bíblia? Ok. E o que seria uma luz... Excelente. Biblicamente, voltando para o livro de começos, de origens, de precedentes, porque as histórias bíblicas não são somente o que aconteceu, mas o que acontece e deve acontecer. Gênesis capítulos 1, 2 e 3 apresentam para nós esse modelo. Família não exige filhos. Quando Deus criou o homem, ele disse não era bom. Criou a mulher, que complementou e completou o homem no que não era bom, e Deus diz, era muito bom. Não havia filhos ainda. Não precisamos ter filhos para ser uma família. Mas nós temos unidade em diversidade como reflexo da Trindade. Então, há definições hoje de família, 30% das famílias brasileiras que têm pets acham que o cachorro é seu filho, o gato é seu filho. Me desculpa, eu amo bichos de estimação, sempre tivemos, mas não são almas eternas. Os filhos se agregam à família que já é completa, marido e esposa. Deus tensiona que a família, marido e esposa, tenham filhos, mas o eixo pai, filho, mãe, filha, 2 homens, 2 mulheres, homem e cavalo, não é família. Deus define a família como sendo um homem, uma mulher, com pacto diante de testemunhas, Deus e outras pessoas, durante uma vida. Esse pacto ou aliança define o que é uma família à luz dos olhos de Deus. Essa é uma pergunta que eu quero fazer e, obviamente, ela tem um peso maior para quem é cristão. Então, o que um casal, pai e mãe, deve fazer primariamente para proteger essa família? Porque nós vivemos sob ataque. O ataque é feroz porque Satanás quer desfigurar. 1 Timóteo 4 diz que os demônios proíbem o casamento bíblico. Não querem casamentos que espelham a unidade e diversidade do Senhor. Não querem casamentos que reproduzam, ou seja, espalhem novos adoradores dentro do lar. Então, eles proíbem esse tipo de casamento e promovem outros tipos de casamento. Primeiro, Jesus tem que estar no centro da família. Se o Senhor não for o construtor do lar, Salmo 127 diz, em vão trabalham os que a constroem. É totalmente à toa. Segundo, o eixo marido e esposa tem que ser o fundamento, não o eixo pai, filho, mãe, gato ou outra coisa. Gênesis 2, 24 define isso quando diz, por isso, pelo fato de que Deus criou o casal para espelhar e espalhar a sua glória, deixa o homem, todos os terceiros, forma um pacto, cola-se, una-se à sua esposa, culminando num processo sexual de intimidade total, que é o selo dessa aliança, tornando-se os dois como se fossem um. 2 em 1, refletindo 3 em 1. Então, nós colocamos Jesus e Deus como prioridade. Segundo lugar é proteger o relacionamento a 2, acima de todos os outros relacionamentos. E terceiro é seguir o manual do fabricante, a palavra de Deus, para seguir as ordens para o papel do marido, papel da esposa, discipulado, disciplina dos filhos, que hoje é palavrão para muitos, e seguir os princípios da palavra de Deus. Não é uma família perfeita, mas seguindo esse padrão vai dar certo. Ótimo. Pastor, ainda na sua palestra que eu vi ontem à noite, o senhor usou mais um conceito que eu gostei muito, quando o senhor falou que cabe aos pais lembrar, trazer memórias e criar memoriais. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? A palavra de Deus em Deuteronômio 6 fala de usar símbolos atados nas mãos, entre os olhos, nos umbrais das portas.
é, além de ensinar catequeticamente, sistematicamente e informalmente a palavra de Deus, nós somos chamados em Salmo 145, Salmo 78 e Deuteronômio 6 a ensinar simbolicamente, assim como Jesus, quando instituiu a ceia do Senhor, fazia isso em memória de mim. Quando as pedras do Rio Jordão foram retiradas, pai, que significam essas pedras? Ah, filho, deixa eu te contar a história. Então Deus usa histórias, não somente, mas também do que ele fez na vida do seu povo Israel, na igreja, mas na nossa história também. Em casa nós fazemos isso através de miniaturas, numa prateleira, que representam momentos marcantes em que nós vimos a mão de Deus presente. Os filhos pedem as histórias, os netos sempre pedem. Conta a história dessa abelha miniatura, conta a história da cobra, vovô ou vovó, conta a história da Kombi que vocês dirigiram por 19 anos e como Deus os livrou disso. Conta a história da Radassa, nossa prima que faleceu. E com esses símbolos nós preservamos as histórias do passado para ensinar essa lição. O Deus que foi fiel no nosso passado, podemos confiar nele hoje, que vai andar conosco até o futuro. Que bom. Existe algum cuidado especial que os pais devem ter para que a família não acabe como sendo um fim em si mesmo? Sim, muito obrigado. E hoje nós temos, infelizmente, o que eu chamo de familiolatria. A família faz parte do plano de Deus, não é todo o plano de Deus. Hoje, a igreja é a família de Deus. Então, nós não precisamos sacrificar a igreja, a família de Deus, em prol da família nuclear, e não precisamos sacrificar a família nuclear, biológica, etc., em prol da igreja. É um complemento. Então, nós não nos curvamos diante da família como se fosse tudo. Inclusive, a igreja, a família, para aqueles que não têm marido cristão, pais que educaram nos caminhos do Senhor, talvez uma jovem sozinha, uma viúva, um viúvo, um divorciado. A igreja pode ser a nossa família, mas os valores e princípios para a família local nuclear se estendem para a igreja local. Se nós não discipulamos nossos filhos, será que vamos fazer isso na igreja com estranhos? Se não disciplinamos nossos filhos, será que vamos fazer isso na igreja família de Deus? Mas quando a igreja é empresa, franchising, ONG, clube social, disciplina nem entra no vocabulário. Então, a família não é tudo, é importante. E também preservamos a igreja como a família de Deus. Ótimo. Eu só tenho umas duas perguntas, porque eu sei que o seu tempo é escasso e o senhor disse para mim que queria aproveitar a palavra da vida. Que conselho, então, o senhor daria para as famílias de hoje, obviamente as famílias cristãs, para que vivam nesse mundo tão caótico e tão complexo em que tudo pode, exceto ser cristão? Seriam tantas coisas e já falamos boa parte delas aqui. O lema que nós temos para o casamento cristão é que é um para o outro, ou um pelo outro. Ambos para Deus. Deus está no centro. Nosso relacionamento é temporário. Mesmo que tenha até mesmo um curso chamado Casados para Sempre, biblicamente, o casamento para essa vida. Porque a nossa família, o nosso casamento aponta para um outro casamento. A Bíblia começa com o casamento e termina com as bodas do Cordeiro. Nosso casamento hoje existe para apontar para aquele dia. Então, que sejam saudáveis nossos casamentos para servir de um reflexo daquele casamento e aquele dia. Baseado nisso, então, nós construímos a nossa vida outrocêntrica, com Jesus no centro, para abençoar o outro, para gerar filhos que serão uma bênção, para abençoar o mundo, para apontar para as bodas do Cordeiro. Puxa, pastor, obrigado, mas eu não queria terminar sem antes pedir para o senhor falar sobre o seu trabalho. Como David e Carol Mack podem ser encontrados? É o seu trabalho no YouTube, eu sei que vocês têm um canal muito prático. Isso. Nós, dentro do Ministério Palavra da Vida, onde nós estamos aqui em Caldas Novas, existem 11 lugares no Brasil e 87 países ao redor do mundo, nós servimos juntos com um ministério que nós chamamos Palavra e
família, aplicando a exposição bíblica a questões familiares, e Deus fala de capa a capa na Bíblia. Então, nosso Instagram chama-se Ministério, Palavra e Família. O canal de YouTube, temos mais de 300 programas de 8 a 15 minutos, Palavra e Família. Tudo voltado para a Palavra de Deus aplicada à família. Nossos livros são publicados pela editora Ragnus, com H, e encontra-se no Amazon e todo lugar, com todos esses títulos voltados para a área da família. Assim, infelizmente, nossas datas ao longo do ano são muito raras que nós podemos ministrar por causa desses outros ministérios internacionais. Tem algumas a cada ano que nós saímos em retiros, congressos e outras coisas. Puxa, obrigado. Vou deixar aqui no rodapé o endereço do canal deles. Pega esse dedinho que você está olhando aí, seu dedinho, e já se inscreve lá. Pode ter certeza, é gente muito séria. E o pastor David, ele e sua esposa Carol, vocês têm uma coisa que é rara e é tão essencial. É o que eu gosto muito. Vocês conseguem traduzir profundidades, porque vocês não são banais. Vocês falam coisas muito profundas, mas conseguem falar na linguagem que eu consigo entender, gente simples como eu. Eu sou simples também. Eu preciso de gestos, símbolos, rima, outras coisas, para realmente colocar as coisas na Jesus prática. fazia isso, né? Sim, Jesus não ensinava sem parábolas, histórias e lições objetivas. Louvado seja Deus. Pastor, muitíssimo obrigado por ter aberto um espacinho na sua agenda para a gente conversar. Privilégio todo meu, Deus todo abençoe nosso. Deus abençoe também. esse trabalho. E você, não esqueça, volte, é o como, né? Cria, compartilha, deixa o joinha, enfim, você conhece. Mas seja bem-vindo ao nosso canal, se é a primeira vez que você está aqui conosco. E continue nos acompanhando, que vem gente muito boa, assim como o pastor David Mack. Que Deus o abençoe.